Boa tarde, todos os companheiros da Causa Operária TV, todos os companheiros do canal Internacionalismo. Estamos começando mais um programa correspondente internacional para a gente tratar um pouco aí da política internacional, Cuba, América Latina, Joe Biden, né, avançando aí a política do imperialismo contra os povos da região. A gente vai falar também o que está acontecendo na África do Sul, né, que é outro local onde aparentemente o imperialismo, né, está colocando seus tentáculos. Queria convidar todo mundo a curtir aqui o nosso vídeo, a entrar no chat para comentar. A gente vai interagir bastante aqui com os comentários, como sempre. A compartilhar o nosso programa nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail, todos os canais aí, todas as redes sociais que você puder compartilhar a Causa Operária TV, porque a gente não paga anúncios, né, em nenhum lugar, a gente não paga anúncios no YouTube, no Google, no Facebook, no Twitter, a gente não paga anúncios na televisão, né, a gente não é financiado por capitalistas e por governos para a gente ter essa mordomia, né, a gente é financiado apenas aí pelos trabalhadores, né, pelo público da Causa Operária TV, que é formado, né, pela classe trabalhadora, e assim eu também convido, né, a todo mundo que está assistindo a gente a contribuir financeiramente com a Causa Operária TV, tornando-se membro do nosso canal, né, por apenas R$ 7,99 você pode se tornar membro da COTV e assim contribuir de uma maneira muito significativa com a nossa Causa Operária TV, né? Como eu disse, a nossa única fonte de renda é justamente o apoio que temos aí do nosso público, e a gente precisa combater, né, todas as mentiras, a gente precisa trazer aqui convidados, né, comentaristas, como aconteceu no Conexão América Latina, né, o cônsul de Cuba em São Paulo, para explicar o que está acontecendo, porque a imprensa capitalista mente diariamente, né, todos os dias, a cada instante, sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. E uma das principais funções da Causa Operária TV é desmentir tudo isso daí, né? É combater a mentira. A imprensa que tanto fala de fake news, né? Ela é a maior produtora de fake news. E nós estamos aqui para desmentir essas fake news contra Cuba, para explicar o que está acontecendo na América Latina, para desmentir tudo que é dito, inclusive por uma parte da esquerda pequeno-burguesa, sobre o Joe Biden, né, e a gente vai falar um pouco sobre isso, para elucidar o que está acontecendo nos outros continentes, né, como é o caso da África do Sul. Então, para isso, a gente pede aí uma contribuição financeira dos nossos companheiros que assistem a Causa Operária TV, podem se tornar membros do nosso canal, é apenas R$ 7,99 por mês. Essa daí é a melhor contribuição financeira que vocês podem fazer. A gente, logicamente, também precisa de super chat, super stickers, mas a contribuição através, né, do programa de membros, ela é melhor para a Causa Operária TV porque é uma contribuição fixa, né? Todo mês são R$ 8 ali que o companheiro 7,99, né? Que o companheiro ou a companheira faz com a Causa Operária TV. Lógico que você pode se tornar membro e também enviar aí os seus super stickers, super chat, como fazem aqui os companheiros. Dessa vez eu consigo, sou eu e Ernesto Abdala Filho, que já contribuíram aqui no chat com a Causa Operária TV. E isso daí, companheiros, sigam o exemplo aí desses companheiros que estão sempre aqui com a gente, não perdem um programa correspondente internacional e sempre contribuem com a Causa Operária TV. É a partir disso daí que a gente consegue, né, manter a Causa Operária TV, fazer os nossos programas todos os dias aqui, né, para dar ao nosso público, né, aquilo que ele merece e para a gente também poder. A gente sabe, né, que o nosso público merece muito mais, e para isso a gente precisa da ajuda do nosso próprio público para melhorar o nosso conteúdo e a nossa programação, né? Então, todo mundo que puder aí, torne-se membro da Causa Operária TV, porque a gente vive numa investida, né, contra os meios de comunicação da esquerda, particularmente, né, contra os meios de comunicação
mais à esquerda, mais combativos, mais revolucionários, uma censura muito grande, e essa censura é acompanhada de um ataque geral, sistemático, não apenas de censura, mas por todos os meios da direita, né, dos capitalistas e do imperialismo contra a esquerda e os trabalhadores. Então é muito importante fortalecer a rede de comunicação revolucionária da esquerda. Bom, vamos começar falando a respeito de Cuba, né, e abrir aí o debate, porque Cuba mostra, né, como o imperialismo supostamente democrático vai atuar e já está atuando contra os povos da América Latina. A gente tem uma reportagem aqui da companheira Adriana Machado, nossa correspondente em Nova York, que mostra um pouquinho sobre o que aconteceu em Cuba no último final de semana, e a gente volta já para debater um pouco sobre isso. Vamos ver. Biden e o imperialismo impulsionam tensões em Cuba, causando enormes protestos, como não eram vistos há décadas. Esse vídeo foi produzido por grupo chamado Belly of the Beast. Thousands took the streets this Sunday in the biggest protest Cuba has seen in decades. The chants focused on civil liberties and the political system, but scarcities were the biggest factor fueling the demonstrations. ¿Por qué ha salido tanta gente a la calle? Por hambre, problemas, unas medicinas, falta de todo se mezcló, los apagones, todo se mezcló. U.S. sanctions, intensified during the Trump administration, triggered Cuba's economic crisis. But the protesters took their anger out on the Cuban government. The 60-year-old U.S. blockade against Cuba was created to deny money and supplies to Cuba, to bring about hunger, desperation, and overthrow of government. The Trump administration expanded the economic war against Cuba, strangling the island with more than 200 sanctions, like an oil blockade and restricting remittances and flights. During the pandemic, these sanctions escalated, hindering Cuba's response to COVID. Rollout of Cuba's vaccine was delayed because US sanctions prevented raw materials from being imported, according to the Cuban government. Even now, as COVID cases in Cuba rise to their highest levels since the pandemic began, Joe Biden has done nothing to lift the sanctions. His response to Sunday's events did not mention the embargo. The United States stands firmly with the people of Cuba as they assert their universal rights, and we call on the government of Cuba to refrain from violence or attempts to silence the voice of the people of Cuba. No es un discurso muy hipócrita y muy cínico que tú que me bloqueas, que tú que llevas a cabo la política que viola más los derechos humanos de todo un pueblo durante más de 60 años, las recrudezcas en medio de una situación tan compleja como la pandemia y te quieras presentar como el gran salvador, levántame el bloqueo. In Miami, Cuban-American hardliners have circulated a petition calling for a U.S. intervention. La intervención sea algo con la comunidad internacional para proveer esas ayudas, o algo militar. Todas las opciones tienen que estar sobre la mesa. Hundreds of government supporters took to the streets in response to the protest. La política agresiva del gobierno de los Estados Unidos y el bloqueo que todos los días se arrecia, que la administración anterior tomó más de 240 medidas y por lo tanto eso, junto com a pandemia, ha complexizado a situação do país. O presidente Miguel Díaz-Canel saiu às ruas para escutar o povo. Em todo o mundo se viu manifestações de solidariedade a Cuba. Bom, a gente está, inclusive, aqui novamente, como sempre, né, com a Adriana Machado, nossa correspondente em Nova York, para a gente falar um pouco, né, a respeito desses protestos em Cuba, relacionando isso daí com a política do Joe Biden para a América Latina. Boa tarde, Adriana, muito bem-vinda novamente ao nosso programa.
queria que você começasse o nosso debate aí comentando um pouquinho a respeito disso que você falou no nosso vídeo e que você, inclusive, colocou, né, reportagens ali de um canal norte-americano com informações a respeito dos protestos em Cuba. Boa tarde, companheiros. Muito prazer estar aqui nessa terça-feira de novo, quinta-feira de novo. Pois é, nessa pesquisa que eu fiz para ver o que estava acontecendo, foi dar muita raiva, na verdade, o que está acontecendo, porque a campanha contra Cuba é enorme. Várias pessoas e canais no Twitter, nas mídias sociais, exagerando, né, o que foram os protestos contra o governo. Inclusive a CNN, canais grandes de imprensa, da imprensa imperialista, mentindo, colocando imagens pró-governo. A gente vê 26 de julho, bandeiras comemorativas da Revolução, nas fotos que eles estão usando como se fosse contra o governo. E a demagogia do Biden, para variar, né? que está falando que o povo cubano tem o direito de protestar, quanto nem aqui nos Estados Unidos a gente tem direito de protestar. Aqui nos Estados Unidos a gente está vendo vidas negras importam, povo da Palestina, qualquer um que tenta protestar por qualquer motivo é absurdamente oprimido pela polícia. Então, a gente vê uma situação em Cuba que é causada pelo imperialismo, pelo embargo, que foi... o embargo aumentou com Trump, né? A gente viu ao longo do governo do Trump, primeiro ele veio com aquelas mais de 200 medidas que impediu que as pessoas mandassem dinheiro para Cuba, que a gente vê aqui em Nova York gente do mundo inteiro, da América Latina inteira, que trabalha para mandar dinheiro para as famílias no país de origem. E geralmente é a única fonte de renda dessas famílias. E eles foram direto na população, na comida e moradia da população, né? O dinheiro do dia a dia eles cortaram quando eles impediram que as famílias mandassem dinheiro. E também, como Obama tinha feito uma abertura, né, principalmente da parte de turismo, essa também foi uma das partes que o Trump atacou diretamente. Os aviões só podiam ir para Havana, mas nenhum lugar de Cuba as pessoas podem ir, podem voar. Então, cortou uma grande fonte de renda que estava melhorando o país, que estava dando um pouco de esperança para as pessoas. E o Trump ele foi, aos poucos, com essa medida, dessas 200 medidas que cortou as viagens, cortou o envio de dinheiro, aumentou o bloqueio dos combustíveis. Depois, quando ele viu que ele perdeu, que ele perdeu as eleições, ele ainda fez mais. Então, e todo mundo, na época, eu lembro que tinha aquela esperança, né, de que o Biden ia consertar as coisas, ia fazer justiça, ia retornar o mínimo de cordialidade. Não, o Biden não fez nada. O Biden, pelo contrário, a gente vê que esses protestos foram impulsionados por essa antiga estratégia do imperialismo, que é de fazer uma propaganda por trás, por fora, escondida, e que, de repente, explodem essas manifestações que não aconteciam antes. Esse companheiro que fez o vídeo, ele falou, ele tem 25 anos, e ele nunca viu manifestações
desse jeito. Eu acho que um pouco por causa disso ele fala que foram milhares de pessoas contra o governo e centenas a favor. Eu acho que não. Agora, pesquisando direito, a impressão que dá é que os protestos contra o governo foram muito menores do que os protestos a favor do governo. A maioria das pessoas saiu na rua e foi muito bonito de ver a força do povo cubano e do presidente. O presidente saiu às ruas, andou com o povo, escutou o povo. Eles fizeram aquela longa transmissão na televisão, que a gente até transmitiu, assisti pela Causa Operária TV, que a gente viu o povo cubano que trabalha nos centros de medicina, que trabalha com as vacinas, mostrando a luta do povo, como que é difícil sobreviver esse embargo e como que eles têm o orgulho de sobreviver, de ter feito a vacina que funciona e que está sendo aí administrada para a população e outros países. Então, é um absurdo, causa uma indignação muito grande, principalmente os políticos americanos e os direitistas cubanos na América, que aproveitam da situação para aumentar ainda e pedir para a invasão militar em Cuba, que é um absurdo depois da gente ter visto tudo que o imperialismo fez no Iraque, na Síria, no Iêmen, a destruição, 1 milhão de mortos no Iraque, Iêmen, a maioria passando fome. Para as pessoas pedirem uma invasão militar em Cuba, realmente causa muita indignação. A gente está vendo resposta no mundo inteiro, a gente viu na Causa Operária, os companheiros indo na frente do consulado para defender Cuba, e hoje aqui em Nova York nós vamos também na Union Square às 5 horas da tarde, aqui agora são 13h20, daqui 1h30 a gente vai lá na Union Square, vamos prestar nossa solidariedade a Cuba. Beleza, se você puder fazer um vídeo, tirar fotos, a gente vai exibir aqui na Causa Operária TV e também publicar no Diário Causa Operária, Adriana. Agora, o Biden, né, ele anunciou, como a gente viu, né, na sua reportagem aí, o apoio, né, como é curioso que, nesse caso, né, o Biden, que é o grande combatente pela liberdade e pela democracia, nas questões internacionais, principalmente quando se trata de Venezuela e de Cuba, o discurso é exatamente o mesmo do Donald Trump, né? O Donald Trump também fala, estamos lutando pela liberdade em Cuba, pela democracia em Cuba, contra a ditadura de Cuba, né? E o que o Donald Trump, durante o seu governo, fez, esse discurso aí contra a Venezuela, contra Cuba, contra a Nicarágua, é igual ao do Joe Biden. E é o que a imprensa apoia, porque a imprensa norte-americana e internacional sempre atacou o Trump pelas suas posições morais, né? Agora, a respeito dos ataques que ele fez, né? No caso do Trump, eram mais ataques nas palavras mesmo, contra Cuba, contra a Venezuela, contra a Nicarágua. O Joe Biden faz o palavreado é o mesmo, né? E o Biden, ele acusou, né, as autoridades cubanas de se enriquecerem enquanto o povo cubano está sofrendo com a pandemia do coronavírus, enquanto o povo cubano está sofrendo com a repressão, sofrendo também com desabastecimento, com questões econômicas, né? E é muita hipocrisia mesmo, né? Porque, bom, como você falou, nos Estados Unidos, o povo norte-americano é quem realmente sofre, principalmente os negros, né? Com a repressão, né? E com os direitos econômicos também. E os Estados Unidos foi onde mais morreu gente por coronavírus, né?
E se o povo cubano sofre com tudo isso que o Biden falou, com a repressão não sofre. A polícia cubana, comparado com a polícia de qualquer outro lugar do mundo, ela é um bando de budistas, de hippies, né, de pacifistas, comparado com o que a gente vê. Inclusive saiu hoje um relatório aqui no Brasil que mostrou que em 2020 quase 6.500 pessoas foram assassinadas pelas polícias. Foi o maior número em todo o levantamento aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, se eu não me engano, né? Sendo 79% dessas vítimas negros. E o Biden vem falar de Cuba, né? Ele nunca falou sobre a repressão policial no Brasil, nem na Colômbia, né? Nem aqui, né? Que a gente vê que a gente já falou, a gente já cansou de mostrar aqui, né? Aqui os últimos dados oficiais, que a gente sabe que é longe da verdade. Esse ano a polícia matou uma pessoa por dia nos Estados Unidos. A gente já cansou de mostrar aqui a polícia descendo a lenha no pessoal, com cacetete, bala de borracha. A gente já viu lá em Portland, aqui em Nova York, lá onde o George Floyd foi assassinado. Vários lugares, a gente aqui nos Estados Unidos não tem liberdade nenhuma para protestar. Os protestos da Palestina, foi um tanto de gente preso. Os protestos da Colômbia, todo mundo sendo oprimido o tempo inteiro, sendo preso. A gente viu criança levando spray de pimenta na cara, velhinho, lembra aquele velhinho sendo jogado no chão pela polícia? E o Biden vem falar de direitos das pessoas em Cuba. É um absurdo, é uma cara de pau. E vem falar de corrupção. Quando o Trump estava no poder, estava tudo mais ou menos calmo, né? Agora a gente já viu aí o assassinato do presidente no Haiti. A gente estava fazendo essa pesquisa e saiu uma reportagem que dos políticos, dos senadores do governo, apoiado pelo Biden, eles compraram uma casa de não sei quantos milhões no Canadá, um dos senadores desse governo marionete do Biden no Haiti. Então, realmente uma cara de pau, uma demagogia, é difícil aturar. Inclusive, né, já que você falou no Haiti, o assassinato do Jovenel Moïse, né, que era um fantoche dos Estados Unidos, quase certamente, né, é muito provável, os indícios são muito grandes, que foi causado justamente a mando, né, do imperialismo, a mando dos Estados Unidos, né? São dos 28 detidos ali que participaram do assassinato, são 26 ex-militares colombianos, que é um país que é um preposto dos Estados Unidos, e 2 haitiano-americanos, né? E o Biden, sobre isso, ao contrário do que ele fala sobre a Venezuela, sobre Cuba e sobre a Nicarágua, ele pediu a que os políticos haitianos se unam pelo bem do país, né? Ele não falou nada de que esses caras aí estão roubando a população, que esses caras aí estão massacrando a população, que o povo está indignado contra eles. O que ele falou contra Cuba, né? Sendo que o que ele falou contra Cuba é uma mentira, que a gente já desmentiu bastante aqui, e no Haiti, onde realmente isso acontece, ele não fala absolutamente nada, né? Por quê? Porque o imperialismo é justamente o causador disso tudo, né? O povo haitiano, o Jovenel Moïse era um cara, como todo o sistema político haitiano, totalmente corrupto, porque rouba esse dinheiro e entrega para os Estados Unidos, para o imperialismo, né? Rouba o dinheiro do povo, o povo passando fome. No Haiti não tem vacina para a população, não tem nem máscara para a população. Os haitianos não usam máscara contra o coronavírus, né? O povo está rebelado já faz mais de 2 anos aí, tacando fogo no país. As tropas da ONU ocupam, estupram mulheres, né? Assassinam crianças no meio do dia, na frente de todo mundo. Os Estados Unidos, depois da morte do Jovenel Moïse, o que eles fizeram? Enviaram agentes do FBI
ao invés de enviar médicos, como faz Cuba. Cuba envia médicos para o mundo inteiro, né? Porque o que o povo precisa é saúde, educação, é emprego, é comida, né? Os Estados Unidos não enviam isso daí para nenhuma parte do mundo. Eles retiram isso daí do mundo inteiro, na verdade, né? E o Joe Biden, ele faz isso daí de uma maneira muito, a gente está vendo, eficiente, muito mais do que o Donald Trump. Por isso que ele foi colocado no governo dos Estados Unidos. Enquanto no Haiti o povo está passando fome, o povo está revoltado, ele está ali apenas trocando os seus fantoches para melhor estuprar a população haitiana, né? Enquanto isso, ele vem falar de Cuba, né? E Cuba é uma ditadura, Cuba não tem liberdade para a população, né? E se o povo cubano sofre, é por causa do bloqueio econômico que foi imposto pelo governo dos Estados Unidos há 60 anos, pelo governo, foi imposto justamente pelo imperialismo democrático, porque quem governava os Estados Unidos ali era o John Kennedy, do Partido Democrata, do Joe Biden. O John Kennedy, que é retratado aí como, né, um superstar, um exemplo do humanismo, cara dos direitos civis, né, uma espécie de Joe Biden dos anos 60, né? Foi ele que impôs o bloqueio econômico contra Cuba, que impede Cuba de importar alimentos, de importar medicamentos, de importar equipamentos, de fazer transações bancárias, né? A gente tem a nossa companheira Márcia Chueri, que é colunista do portal Internacionalismo no Diário Causa Operária, também do canal Conexão América, do programa Conexão América Latina, cujas colunas dela, direto de Cuba, são publicadas no nosso canal Internacionalismo, né, que vocês podem acessar na ferramenta de busca do YouTube, filtrando ali por canais. Vocês vão lá, se inscrevam no canal e assistam aos nossos vídeos ali. E ela já falou um monte de coisas sobre o bloqueio dos Estados Unidos. Tem exemplos, eu não me lembro exatamente como são, mas, por exemplo, 1 hora de bloqueio econômico, e se os Estados Unidos interrompessem o bloqueio econômico contra Cuba durante 1 hora, Cuba poderia ter produzido nessa 1 hora mais de 100 ônibus para a população, né? Poderia ter colhido toneladas e toneladas de arroz para a população, e assim por diante, né? E, inclusive, esse ano, há pouco tempo, né, cerca de um mês, houve a votação na Assembleia Geral das Nações Unidas a respeito do bloqueio econômico contra Cuba, e o governo santo do Joe Biden, apenas junto com Israel, que é um fantoche dos Estados Unidos no Oriente Médio, foram os 2 únicos países que votaram pela manutenção do bloqueio econômico contra Cuba, né? Além disso, o Joe Biden também, há poucos meses, há menos de 2 meses, ele manteve Cuba na lista de países que não combatem o terrorismo, né? Isso daí também implica em sanções econômicas contra Cuba, né? Os Estados Unidos, nesse momento, está acontecendo o principal torneio de futebol de seleções da América do Norte, Central e Caribe, que é a Copa Ouro da CONCACAF, está acontecendo nos Estados Unidos. Cuba se classificou para disputar essa competição e os Estados Unidos impediram os atletas cubanos, impediram a delegação cubana, impediram a equipe de futebol de Cuba de participar desse torneio, assim como haviam impedido a equipe de beisebol de Cuba de participar das eliminatórias para o Campeonato Mundial ou para a Olimpíada, alguma coisa assim, recentemente também, né? Os Estados Unidos escravizam Cuba, e Cuba, por lutar contra essa escravidão, por ser independente, né, sofre tudo isso do governo dos Estados Unidos, do Joe Biden, né? E aí, Adriana, isso que aconteceu em Cuba mostra que fica feio, né, para os Estados Unidos. Se vê a situação do Covid. Lá em Cuba, eles tiveram 1.600 mortes. Eles têm o quê? 11 milhões de habitantes. Aqui em Nova York, a gente teve 30 mil mortes só na cidade. A diferença da prioridade do governo fica claro que o governo americano não tem o povo como prioridade. E isso fica muito claro, e eu acho que isso atrapalha o governo americano, principalmente o Biden, que está querendo se fazer de democrata, de bom governante.
ele fica doido para querer invadir Cuba, né? Porque aí não tem mais essa. Parece que o único jeito da pandemia é isso, é morrer esse tanto de gente. Eu acho que no Brasil, quando a gente fala morreram 500 mil no Brasil, tudo bem, morreram 600 mil nos Estados Unidos, é assim mesmo. Quando a gente vê países como Cuba e outros países que têm a prioridade à segurança do povo, e vê que não é assim, que não precisava morrer esse tanto de gente. Quando a gente vê um país como Cuba fazendo as vacinas, desenvolvendo as vacinas dentro do país, apesar do embargo, apesar de todas as dificuldades, apesar da pobreza, eles conseguem desenvolver a medicina, conseguem desenvolver as vacinas, e o Biden, que simplesmente compra toda a vacina do mundo, vacina a população aqui, quem quer vacinar, e proíbe, simplesmente não deixa a vacina chegar em outros lugares como o Brasil. A gente está vendo o nosso povo aí morrendo por falta de vacina. O Haiti, a gente falou, não tem nenhuma vacina até hoje, por causa do imperialismo, por causa do monopólio das vacinas, porque eles querem ganhar dinheiro a todo custo, mesmo que seja em cima dos corpos de milhares de pessoas. Então, um país pequeno como Cuba, que apesar de todas as dificuldades, consegue controlar a pandemia do jeito que eles controlaram até agora, deixa os Estados Unidos numa posição de vergonha. E eu acho que tudo isso influi, porque daqui para frente a gente está vendo que a economia está piorando. Então, um país socialista que dá certo, minimamente, faz o imperialismo ficar mal na fita, né? Tá mostrando que o que eles estão falando que é assim porque tem que ser, que não tem outro jeito, não é. Na verdade, são as prioridades. A prioridade do imperialismo é ganhar dinheiro em cima do povo, do próprio povo e do povo ao redor do mundo. Então, o que a gente viu, a tranquilidade que foi porque o Trump não mobilizava a CIA, né? Não mobilizava todo esse aparatos de intervenção, de propaganda, intervenção militar, isso que foi uma época calma, mais ou menos, né, com o Trump na questão de política externa. Agora com o Biden a gente está vendo, está pegando fogo, tá? E a gente já falou isso antes, o único jeito do Biden conseguir pagar pelo mínimo que ele está querendo pagar para o povo aqui, para não ter essas convulsões populares aqui, é oprimindo os outros países. Então isso que a gente está vendo muito claramente. Isso daí já havia sido sinalizado durante as próprias eleições nos Estados Unidos, né? A Kamala Harris, por exemplo, né, na época, ela deu uma entrevista à agência F da Espanha, e nessa entrevista, o principal tema havia sido a questão do qual seria a política do governo do Joe Biden para Cuba, né? E a Kamala Harris, ela disse claramente que Cuba era uma ditadura, que os Estados Unidos iriam trabalhar a favor do povo cubano, o que significa contra o governo de Cuba, né? E contra o próprio povo cubano que defende o governo de Cuba. E ela deixou isso claro, porque quando ela falou sobre o bloqueio econômico dos Estados Unidos, ela justificou o bloqueio econômico dos Estados Unidos, disse que isso daí estava previsto nas leis norte-americanas e que elas não deveriam ser revogadas. Ou seja, ela disse que os Estados Unidos manteriam o bloqueio econômico contra Cuba, e isso daí seria legítimo, né? E além disso, na campanha eleitoral também, o Joe Biden, ele falou muitas vezes no Twitter, tudo,
contra o governo da Nicarágua, né, falando que era uma ditadura, que o povo não tinha liberdade e tudo mais, e a gente está vendo o quê? Está vendo nas últimas semanas uma desestabilização também na Nicarágua, né, com os opositores, que assim como Cuba, são pagos pelos Estados Unidos. Existem diversas reportagens também e documentos que mostram que a oposição direitista na Nicarágua, liderada pela família Chamorro, né, é financiada pelos Estados Unidos, pela NED, pela USAID, né? Vários desses ativistas aí estiveram recentemente reunidos com congressistas norte-americanos, são financiados por ONGs ligadas ao governo dos Estados Unidos, né? O Biden também já falou várias vezes a respeito da Venezuela, né? E além disso tem, né, a visita recente do diretor da CIA aqui no Brasil, que se reuniu aí com o governo do Bolsonaro, né, que está viajando aí pela América Latina. Isso daí coincide com tudo isso, com essa onda desestabilizadora na Nicarágua, com a tentativa de golpe em Cuba e com o assassinato do presidente do Haiti, né? Isso daí é só... A gente já vinha alertando que o Joe Biden teria uma política muito mais agressiva para a América Latina e para o mundo inteiro. A gente está vendo aí tudo o que o Biden está fazendo com relação à Rússia e com a China, né, do que o próprio Donald Trump. E é justamente o que está acontecendo. E tudo isso daí que a gente está vendo é apenas o começo, né? O Biden, ele está nos seus 7 meses de governo, 6 meses de governo, na verdade, né? São 4 anos de governo. E isso daí é um governo, ao contrário do Donald Trump, estável do ponto de vista do apoio que ele recebe da burguesia imperialista, né? O governo do Donald Trump era um governo instável, que não era nem capaz de fazer aquilo que a burguesia queria, e também que entrava em diversos pontos de sua política em contradição com a burguesia, então não conseguia fazer aquilo que a burguesia necessitava. O Joe Biden já é diferente, né? Ele tem todo o apoio da burguesia para ele fazer tudo que a burguesia e o imperialismo querem que ele faça. Deixa eu agradecer o pessoal do nosso chat. Eu já tinha agradecido ao companheiro Ernesto Abdala Filho, que está aqui com a gente, a Adalberto Pereira, da boa tarde. Lembrando que hoje tem a segunda aula da Universidade Marxista, com o companheiro Rui Costa Pimenta, curso a respeito da democracia, revolução e socialismo. Você pode acessar em universidademarxista.org.br, se inscrever lá. É às 6h30 da tarde, segunda aula do curso Democracia por Rui Costa Pimenta. O Biden, que tanto fala em democracia, todo mundo que apoia o Biden, o Partido Democrata, que tanto fala em democracia, inclusive uma parte da esquerda brasileira poderia assistir esse curso aí para acabar com a ignorância deles a respeito do tema. Adriano Teixeira, nosso companheiro sempre com a gente. A Monique FC pergunta se é ao vivo. É ao vivo, como sempre, o nosso programa, Monique. O Pedro Martins, Cubaci, Ian Quesno, Yasmin Raiza, valeu. Rodrigo Silva também. Alisson Antunes fala guerras híbridas pegando. O Thomas aqui fala movimento negro dos Estados Unidos, que eu conheço, já são 3 contra o governo democrático liberal. Se fosse bom, não existiria grupos se armando e lutando por seu direito no paraíso americano. Perfeito, companheiro. Carlos Luque Martim, viva Cuba, baixo imperialismo, fascistas não passarão. Danilo Ramone, fora imperialismo, viva Cuba, viva o PCO. Renata Diniz aqui com a gente. Canal Luciérnaga, também da boa tarde, companheira. Fala também, nem no Haiti, nem em Honduras, nem em El Salvador, nem na República Dominicana, etc. Estados Unidos usam Cuba pelo seu cinismo. A Cristina Gregório também está aqui com a gente dando boa tarde. Estúdio M5 também. Vamos exibir aqui, já que a gente não exibiu na terça-feira, o vídeo, né, que a companheira Ilka Oliva Corado, poetisa guatemalteca, que vive nos Estados Unidos, sempre envia para a gente a sua coluna Crônicas de uma Inquilina. Logo depois do vídeo a gente volta para falar sobre a situação na África do Sul. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado. Hoy voy a leerles un poema del poemario Destierro. Se llama En el refugio de las moscas. Muchos han escuchado hablar de la bestia,
La bestia le llaman al tren que cruza México hacia Canadá, porque cruza México, Estados Unidos y Canadá. El tren que lleva vagones con diferente contenido, harinas, verduras, frutas, muchas cosas. Y los migrantes para llegar a Estados Unidos se suben en el tren. Y así es como atraviesan México, y en los diferentes estados les dan diferentes nombres. Hay un lugar donde ya colindando con Estados Unidos le llaman el tren de las moscas. Ustedes se imaginarán por qué. En el refugio de las moscas, donde ninguna tranquilidad habita, viajan los sueños rotos, agazapados en las miradas vacías, de quienes en éxodo clandestino se aferran al óxido de un vagón, de un tren que no va hacia ningún lugar. En el refugio de las moscas lloran los silencios que emigran, las soledades que emprenden travesías, en masivas cofradías de un mismo dolor, que no entiende de idiomas ni de color. ¿Quién los ve? ¿Quién los escucha? ¿Quién los entiende? ¿Quién los ayuda? ¿Quién los percibe? ¿Quién los respira? Caminan sobre las llagas de los desiertos, imaginando oasis de oportunidades. Se ahogan en el agua salada de la profundidad de un mar comprado por aviesos, y con los ojos abiertos enfrentan la adversidad. No desisten hasta que los vence el último aliento. Entonces son los muertos que nadie reconocerá. En el refugio de las moscas, ningún quebranto es deportado. Ahí se bebe la sangre de las manos abiertas, de los pies cortados en la muralla de alambres y púas, de un país que se niega a contemplar la miseria a cuestas, querida va hacia su suelo. En el refugio de las moscas mueren aniquilados los anhelos, se cercenan las vulvas tiernas de niñas que en tierra de nadie son. Se quiebran voluntades de adolescentes fuertes, silvestres, que ha forzado la migración. Se acompleja el sobresalto, se acobarda el valor. Se toman a la fuerza las mujeres que ahora son explotación. En el refugio de las moscas, solo las moscas son amparadas. Las otras almas emparvadas desaparecen mientras languidecen en la agonía de un ocaso, en el agua de los ríos, en las manos de un traidor, en el sexo de un violador, en las fosas clandestinas, en el polvo de los páramos. En el refugio de las moscas mueren las denuncias. Las noches no son justas ni con el amanecer. Ahí enardecen los infiernos desechados, donde viaja el emigrado que nadie quiere ver. Les saludó Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. Cuídense mucho y hasta la próxima. Valeu, tem uns companheiros aqui que gostam das paisagens onde a Ilka grava as filmagens, são mesmo invejosas, né? Vamos falar rapidamente aqui sobre a África do Sul. Tá tendo protestos ali no país contra a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, né? E a situação lembra um pouco o que aconteceu aqui no Brasil com a prisão do ex-presidente Lula. Queria que a Adriana ela falasse um pouquinho sobre essa situação e para a gente comentar um pouco sobre a situação política no país, Adriana. Eu não sei se a Laísa consegue passar para a gente um vídeo enquanto a gente conversa,
mas a situação é um caos completo, né? O presidente, o Zuma, foi o que fez o BRICS com o Lula. Eu achei muito interessante um vídeo que eu vi falando que se ele não tivesse desacatado a rainha fazendo o BRICS, nada disso tinha acontecido. Ele insistiu em desacatar a rainha e uma política de nacionalismo, né? E o que está acontecendo na África do Sul agora é que a pandemia está pegando fogo. As pessoas tinham o auxílio emergencial até março, e depois eles cancelaram o auxílio. Então, e falaram que todo mundo tinha que ficar em casa, porque também não tem vacina. Só 2% da população foi vacinada até agora. Então, as pessoas não têm máscaras, não têm vacina, não têm auxílio. O desemprego na África do Sul é de 74% para a juventude. Agora, você imagina esse número. 74% da juventude está desempregada. 47% dos africanos negros desempregados. 51% das africanas negras, mulheres desempregadas. É uma situação absurda. Então, o pessoal saiu para a rua e foi nos shopping centers imensos, luxuosos, enquanto eles não têm que comer, fizeram o que tem que fazer mesmo. Foram lá e pegaram o que quiseram para poder comer. Eu até achei engraçado uma entrevista que eu vi que tem exatamente o que a gente ouviu o Rui falar, pode roubar comida, mas televisão não pode. Eu ouvi essa frase, tem gente roubando comida, tudo bem, mas na hora que rouba televisão, aí já não dá. É muito engraçada a burguesia. Não, o povo está no desespero e está... É muito impressionante, eu pesquisando essa noite, muitas mortes, acho que foram 70 mortes, a gente vê provavelmente mais, porque eu vi vários vídeos que acontecem acidentes no meio do caos e as pessoas acabam morrendo, as pessoas muito simples, às vezes roubando galinha, invadindo os supermercados e sendo humilhadas pelos seguranças. Uma situação muito difícil, muito caótica, é um absurdo. E aí a gente vê, mais uma vez, a diferença que faz um governo como Cuba, que preza pelo menos pela moradia, educação, saúde do povo, e o povo que fica aí à mercê desses governos capitalistas, que aí fica sem vacina, sem comida, e acha que o governo acha que pode falar para o povo que tem que ficar em casa morrendo de fome. Não, ninguém vai ficar em casa morrendo de fome. Vai todo mundo sair e tentar sobreviver. E essa situação, né, de caos social, econômico contra a população sul-africana, né, ela é agravada pela intervenção óbvia, né, do imperialismo no país através da prisão do ex-presidente Jacob Zuma, que ocorreu na semana passada, né, porque ele havia se recusado a comparecer, né, a uma audiência para prestar o depoimento. Ele estava sendo investigado por suposta corrupção, e ele não compareceu aí à audiência e acabou se entregando à polícia com um mandado de prisão, e ele vai ficar 15 meses preso. O Zuma estava sendo acusado de corrupção durante o seu governo, né, que durou de 2009 até 2018. Ele foi o sucessor, né, um dos sucessores aí do Nelson Mandela. O Zuma, que é do Congresso Nacional Africano, que é o principal partido do país, é o partido nacionalista burguês da África do Sul, né, o partido que durante a ditadura do apartheid
formou ali, né, juntou toda a oposição contra o apartheid em uma espécie de frente ampla, né, teve o seu braço armado, no qual o próprio Nelson Mandela combateu, né, e que foi preso aí durante cerca de 30 anos. Depois, diante de quase uma revolução popular na África do Sul contra o apartheid, a burguesia branca teve que fazer um acordo, né, com o CNA, com o Nelson Mandela, e o Nelson Mandela foi liberto e assumiu a presidência do país. E desde então a África do Sul é governada pelo CNA, pelo Conselho Nacional Africano. Como um partido nacionalista burguês, né, ele é cheio de contradições. O Zuma, aparentemente, ele é membro de uma ala mais nacionalista do CNA. E por isso mesmo ele está sendo perseguido. Quando ele deixou o governo, né, em 2018, 2019, ele foi afastado, na verdade, pelo próprio CNA. Houve uma espécie de golpe interno dentro do partido, por parte da ala direita do CNA, pró-imperialista, que afastou o Jacob Zuma e colocou em seu lugar o Cyril Ramaphosa, que é um homem da ala direita do partido com ligações com o imperialismo. Desde então, houve essa perseguição, essa luta política dentro do partido, perseguição contra o Zuma, né, que acabou agora com a prisão dele, e o Cyril Ramaphosa, ele está apoiando essa prisão do Jacob Zuma. Inclusive, na época, vários partidários aí do CNA, inclusive fora da África do Sul, na época, o PCdoB aplaudiu o afastamento do Jacob Zuma, caindo na conversa da luta contra a corrupção e tudo mais, né? Isso daí é porque o Partido Comunista Sul-Africano também apoiou esse verdadeiro golpe que aconteceu na África do Sul, né? Golpe institucional ali do judiciário, da imprensa, daquilo que a gente chama de instituições democráticas que de nada tem de democráticas, né? Na época, quando o Zuma foi retirado da presidência da República para colocarem o Cyril Ramaphosa, da ala direita do CNA, o mercado de ações sul-africano subiu, né? O imperialismo foi uma manobra do imperialismo. E agora, né, o golpe continua, golpe contra essa ala mais nacionalista do CNA em favor do imperialismo, né? E aí o povo sul-africano, que ainda vê, né, o CNA como um partido que o representa, e o Zuma, né, como um presidente da ala nacionalista, saiu às ruas contra a prisão ilegal, contra esse golpe que está acontecendo na África do Sul, né, contra o nacionalismo burguês sul-africano por parte do imperialismo e dos tentáculos do imperialismo na África do Sul. A gente vai encerrando aqui o nosso programa. Queria agradecer todo mundo que comentou aqui no nosso canal. Apareceu mais alguns companheiros, como o Darcy Jorge Mesadri também. Valeu aí a toda a audiência. Lembrando que agora a gente vai ter o J5 e 6h30 da tarde no site da Universidade Marxista vocês podem assistir a segunda aula do curso Democracia, Revolução e Socialismo, ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Vai lá no site, se inscreve, você pode assistir a aula anterior que ela está gravada. Esse curso aqui vai durar 5 semanas, são 10 aulas, né? E vai ser o melhor curso aí sobre o tema que você já assistiu, com certeza, assim como foi o curso passado a respeito do stalinismo, curso sobre a Revolução Chinesa, curso sobre o fascismo, que estão tudo lá gravado no site da Universidade Marxista. Obrigado a todo mundo que assistiu o nosso programa. Valeu, Adriana, como sempre, com informações e análises direto de Nova York. Tchau, Adriana. Tchau, todo mundo. Obrigado. Valeu, pessoal. A gente volta na próxima quinta-feira, 4 da tarde, com mais um Correspondente Internacional. Tchau.